Vamos conhecer agora a interface de fato do Adobe Music. A gente conheceu a estrutura inicial, que eu chamei de pré-tela, não é? Mas é a tela de planejamento. E vamos conhecer agora de fato a estrutura do Adobe Music. Uma coisa que eu acho muito bacana e que eu defendo diariamente, as pessoas até brincam que eu ganho comissão da Adobe para falar tão bem dela, mas é que quando você tem um software novo e ele segue uma área, por exemplo, o Adobe Music é um software novo, mas ele segue a área de web. Então o conhecimento que eu tenho pré-adquirido nas outras ferramentas de web da Adobe, eles são aproveitados aqui ou reaproveitados aqui. Eu não preciso reaprender uma série de coisas como a gente vê em alguns softwares por aí. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muita coisa aqui que se você já usou qualquer outro software da Adobe, principalmente nessa linha de web, eu tenho certeza que eu não preciso lhe explicar. Por exemplo, a gente tem aqui a parte de cores, isso não é nenhum mistério. A gente tem painéis, a gente tem componentes, isso tinha muito lá no Catalyst, né? A gente tem a library, a gente tem layers, convenhamos, deixa eu minimizar aqui, layers, eu tenho aqui layers, isso não é novidade, controles de layers, library, states, isso já, para quem já trabalhou com Catalyst também não tem nenhum mistério. Eu não estou falando isso no sentido de, eu não vou explicar porque é similar em outro software, muito pelo contrário. Eu estou só mostrando para você que se você já sabe algum software, por exemplo, quem passou por Photoshop, por Edge Animate, por Flash Catalyst e Dreamweaver, por exemplo, ele já sabe no mínimo 50 a 60% do Music. Isso é fato. Então, isso é o bacana, não é? Você tem realmente esses recursos sendo mantidos no software. Agora, deixando toda essa conversa de lado, vamos começar a dar uma olhada aqui. Primeiro a gente tem as ferramentas, não é? Eu não tenho, claro, tantas ferramentas como em outros softwares, mas eu tenho aqui as ferramentas principais. Aqui abaixo, nós temos propriedades. Consequentemente, de acordo com a ferramenta que a gente estiver trabalhando, nós temos algumas coisas que a gente pode ter diferenciada. Então, aqui eu tenho o que está selecionado. Se eu estou em uma page, aqui vai aparecer page. Se eu tiver no planejamento, já não aparece. Se eu tiver com uma imagem selecionada, vai aparecer uma imagem selecionada. Se eu tiver uma área de texto, vai aparecer uma área de texto. Se eu tiver um retângulo, vai aparecer um retângulo. Quando esse retângulo permitir, quando esse objeto permitir efeitos, a gente vai ter. E as propriedades sempre serão alteradas, tá? Ou seja, de acordo com o que eu tiver trabalhando. Se eu não tiver nada selecionado, eu estou vendo propriedades da página. Aqui a gente tem a navegabilidade, ou seja, você navega entre os itens abertos, páginas abertas do seu site. Aqui nós temos o ambiente de trabalho propriamente dito, tá? Ou seja, tudo que eu fizer, eu tenho aqui na área de trabalho para trabalhar, obviamente. Eu tenho aqui já a reguinha, essa régua ajuda muito. Se você fez o curso de princípios de web design, você viu muito sobre regra dos terços. E isso aqui ajuda muito a gente a fazer o uso dessa regra. Eu tenho os painéis aqui, alguns são bem conhecidos, outros são novos, mas a meu ver, simples de se entender. Isso aqui é uma janelinha suspensa, a gente pode deixar ela minimizada ou não, né? Vai muito em relação ao seu critério, ou seja, como é que você prefere usar. E para ativar alguns desses painéis, a gente tem tradicionalmente o menu Window, né? Ou seja, você pode vir aqui, por exemplo, clicar em Fio e aí ele vai abrir o painel Fio, ok? Perceba que a gente tem aí um ambiente bem fácil de trabalhar, um ambiente bem comum, bem popular, e é isso que a gente vai começar a fazer, é sobre esse ambiente que a gente vai estudar, se aprofundar e como é que a gente vai usar isso aqui para criar os sites. Bacana? A gente se encontra na próxima aula. Até lá!